O que foi o realismo? O realismo foi um movimento literário e artístico que teve início em meados do século XIX na França. Como o próprio nome sugere, essa manifestação cultural significou um olhar mais realista e objetivo sobre a existência e as relações humanas, surgindo como oposição ao romantismo e a sua visão idealizada de vida. É possível encontrar também nas artes visuais, sobretudo na pintura, obras de cunho realista. Foram artistas de destaque Gustave Courbet, na França, e Almeida Júnior no Brasil. O movimento se estendeu para várias partes do mundo e teve espaço em solo brasileiro, principalmente na literatura de Machado de Assis. Características do realismo. Características do realismo: oposição do romantismo, objetividade, caráter descritivo, análise de traços de personalidade, tom crítico sobre as instituições e a sociedade, sobretudo a elite, exibição de falhas de caráter, derrotas de pessoais e comportamentos duvidosos, valorização da coletividade, valorização do conhecimento científico propostos em teorias como o darwinismo, enfoque em temas contemporâneos e cotidianos, caráter de denúncia social. Contexto histórico do realismo. O contexto histórico e social no período do realismo foi bastante conturbado. Foi uma época de grandes transformações que revolucionaram a forma das pessoas se relacionarem e entenderem a realidade ao seu redor. O modelo capitalista se intensificou e a classe burguesa passou a ter maior poder de decisão, gerando um aprofundamento das desigualdades sociais, com maior exploração da classe trabalhadora exposta a longas jornadas de trabalho. É quando ocorre a segunda revolução industrial e o crescimento da urbanização, assim como da poluição nas grandes cidades e demais problemas urbanos. Soma-se a esse cenário avanços tecnológicos importantes, como a lâmpada e o carro movido a gasolina. É ainda nesse contexto que sugerem teorias científicas que objetivavam interpretar e explicar o mundo, como o evolucionista de Darwin e o positivista de Auguste Comte. Assim, os pensadores da época, artistas e escritores, são influenciados pelos acontecimentos ao redor e pelos anseios da sociedade. O movimento realista reflete seu tempo, na busca por uma linguagem mais clara e verossímil, ao passo que questiona os princípios e padrões burgueses. Vale destacar que a vertente surge também como um contraponto ao romantismo, movimento vigente que trazia o individualismo e a idealização da realidade como características marcantes. Realismo literário. O movimento realista tem origem na literatura com o lançamento do romance inaugural do realismo, Madame Bovary, de Gustave Flaubert, em 1859, na França. A obra teve destaque na época, sendo considerada um ícone da literatura francesa. Flaubert inovou na narrativa ao expor um casamento infeliz, questionando a idealização romântica e trazendo assuntos polêmicos como adultério e suicídio. Na França, além de Flaubert, teve destaque Émile Zola, com a obra Le Rougon-Macquart, em 1871. Essa forma de enxergar e retratar a realidade disseminou-se por outros países. Em Portugal, Eça de Queiroz destaca-se como escritor realista, com O Primo Brasílio, em 1878, e O Crime do Padre Amaro, em 1875. Realismo no Brasil. No Brasil, o realismo surge durante o segundo reinado de Dom Pedro II, como uma maneira de criticar a sociedade burguesa e a monarquia, expondo contradições e desigualdades sociais. Isso porque foi o período em que ocorre a abolição da escravatura, a chegada de imigrantes e diversos avanços tecnológicos. Assim, é na figura de Machado de Assis que o movimento ganha seu maior representante nacional. A publicação de Memórias Póstumas de Brás de Cubas, em 1881, foi o marco do movimento no país, sendo considerado o primeiro romance realista brasileiro. Principais autores do realismo brasileiro: Machado de Assis, Raul Pompeia e Visconde de Taunay. O que foi o romantismo?
O romantismo foi a vertente cultural, já ocorria antes do realismo. Nela, a visão de mundo era idealizada, fantasiosa e subjetiva. A linguagem empregada era metafórica e evasiva, com a valorização do sentimento e a emoção. O que foi o realismo? O realismo, vertente que surge como oposição ao romantismo. A linguagem é culta e direta, mas ainda assim detalhando com precisão cenas e personagens. Tem a intenção de retratar o mundo como ele é, explicando o ser humano objetivamente e sem ilusões. Já o naturalismo é um movimento que desponta como um aprofundamento de realismo, trazendo linguagem simplificada, representando tipos humanos animalizados e patológicos, busca o engajamento social e científico. Muitas das vezes, o realismo e o naturalismo surgem na mesma obra literária. Curiosidade sobre o naturalismo. O naturalismo surgiu na Europa no século XIX. O marco de fundação dessa nova estética foi a publicação do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Esse livro provocou polêmica, pois contrariava o pensamento que vinha sendo defendido até então, ou seja, o criacionismo. Dessa forma, em oposição à ideia de que a humanidade era uma criação divina, Darwin comprovou que, assim como os outros seres vivos, o ser humano é resultado de um processo de evolução. O que foi o darwinismo? O darwinismo foi uma influência primordial no naturalismo, principalmente no que se refere aos seguintes aspectos. A conclusão do que o ser humano é um animal igual a qualquer outro, sem nada de divino, e o entendimento que as espécies mais bem adaptadas sobrevivem no processo de seleção natural, enquanto as outras sofrem extinção como consequência ou distorção das teorias de Darwin, surgiu a expressão darwinismo social. Assim, essa corrente de pensamento procurou justificar a exploração imperialista ocorrida no século XIX na África, Ásia e Oceania, com a noção de que os países dominantes eram superiores, além de propiciar um discurso eugenista em que defendia a superioridade de uma raça sobre a outra. Segundo o antropólogo inglês Francis Galton, de 1822 a 1911, eugenia foi o estudo dos agentes sobre o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. Outros dois nomes importantes nesse contexto foram os do filósofo Auguste Comte, de 1798 a 1857, e do crítico Hippolyte Taine, de 1828 a 1893. Ambos são franceses. O que é considerado naturalismo? O naturalismo é considerado uma evolução do realismo e apresentava as seguintes características. A ciência era usada como um instrumento de análise e compreensão da sociedade. As personagens eram vítimas do determinismo, condicionadas por sua raça, meio e momento histórico em que viviam. A análise psicológica realista tornou-se menos importante, com prevalência das motivações biológicas. Com base na ideia de que o ser humano é um animal comandado por instintos, as personagens eram construídas nessa perspectiva. O instinto sexual sobressaiu-se a todos os outros, em oposição à capacidade racional das personagens. As classes mais pobres tornaram-se protagonistas, objetos de análise do escritor naturalista. Em condições subhumanas de vida e de trabalho, as personagens perderam a humanidade e foram dominadas por seus instintos animais. As obras apresentaram uma sexualidade explícita, o que chocou o público romântico. A mulher foi tratada como histérica, a pessoa negra como inferior e o indivíduo homossexual como doente. Naturalismo versus realismo. O realismo europeu surgiu na França em 1856, com a publicação da obra Madame Bovary, de Gustave Flaubert, de 1821 a 1880. Já no Brasil, esse estilo foi inaugurado com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881, de Machado de Assis, 1839 a 1908, único autor genuinamente realista, pois não aderiu ao naturalismo. Nas obras desses dois autores é possível observar uma linguagem objetiva,
a crítica à burguesia do século XIX e o antirromantismo, visível na ausência de idealização das personagens. Além disso, as duas obras apresentam a temática do adultério recorrente nesse movimento literário. O que realismo e naturalismo têm em comum? Apesar de realismo e naturalismo terem tido em comum um olhar objetivo sobre a realidade, eles diferiram-se na análise que o narrador faz de suas personagens. Se no realismo o foco era a análise psicológica, o entendimento do comportamento humano baseado nos meandros da mente, no naturalismo, o escritor preferiu deixar de lado o plano mental dos personagens para concentrar-se em seus traços instintivos, em suas características biológicas. Assim, os autores naturalistas ampararam-se em teorias científicas da época, enquanto os do realismo não. O que Machado de Assis acreditava? Machado de Assis não recorreu ao cientificismo, como fizeram Aloysio Azevedo, Adolfo Caminha e Raul Pompeia. Não há determinismo. A prevalência do instinto inexiste. O ser humano não é visto como um simples animal, vítima das leis da natureza. Na obra realista de Machado de Assis, o indivíduo é comandado por interesses individuais e propenso à corrupção, características da natureza humana sem distinções. Quem foi Machado de Assis? Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro, dia 21 de junho de 1839 e faleceu dia 29 de setembro de 1908. Ele foi um escritor brasileiro considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores e leitores o maior nome da literatura brasileira. Ele escreveu praticamente todos os gêneros literários, sendo poeta, romantista, cronista, dramaturgo, contista, folhetista, jornalista e crítico literário. Ele testemunhou a abolição da escravatura e a mudança política no país, quando a República substituiu o Império, além das mais diversas reviravoltas pelo mundo em finais do século XIX e início do século XX. Início da carreira de Machado de Assis. Nascido no Morro de Livramento, Rio de Janeiro, de uma família pobre, mal estudou em escolas públicas e nunca frequentou a universidade. Para o considerado crítico literário norte-americano Harold Bloom, Machado de Assis é o maior escritor negro de todos os tempos, embora outros estudiosos prefiram especificar que Machado era mestiço, filho de um descendente de negro, alfloreados, e de uma portuguesa da ilha de São Miguel. Seus biógrafos notam que, interessado pela boemia e pela corte, lutou para subir socialmente, abastecendo-se de superioridade intelectual e da cultura da capital brasileira. Nessa fase, os críticos destacaram que suas melhores obras são as do que se passou a chamar de trilogia realista. Sua primeira fase literária é constituída de obras como Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Laia Garcia, onde notam-se características herdadas do romantismo, ou convencionalismo, como prefere a crítica moderna. Qual a importância de suas obras? Sua obra foi de fundamental importância para as escolas literárias brasileiras do século XIX e do século XX, e surge nos dias de hoje como de grande interesse acadêmico e público para entender o Brasil e o mundo. Influenciou grandes nomes das letras, como Olavo Bilac, Lima Barreto, Drummond de Andrade, John Bart e Donald Butterme, e muitos outros. Ainda em vida, alcançou a fama e o prestígio pelo Brasil e países vizinhos. Hoje em dia, por sua inovação literária e por sua audácia em temas sociais e precoces, é frequentemente visto como um escritor brasileiro de produções sem precedentes. De modo que, recentemente, seu nome e sua obra têm alcançado diversos críticos, influenciados, estudiosos e admiradores do mundo inteiro. Machado de Assis é considerado um dos grandes gênios da história da literatura, ao lado de Dante, Shakespeare e Camões. Machado de Assis é considerado um dos grandes gênios da história da literatura, ao lado de autores como Dante, Shakespeare e Camões. Machado e Eça de Queiroz são considerados os dois maiores escritores em língua portuguesa do século XIX,
Foi incluído na lista oficial dos Heróis Nacionais do Brasil e é homenageado pelo principal prêmio literário brasileiro, o Prêmio Machado de Assis. Vida e biografia de Machado de Assis. Primeiros anos. Machado de Assis nasceu dia 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, então a capital do Império. Em pleno período regencial, seu pai foi Francisco José Assis Mulato, que pintava paredes, filho de Francisco Assis Inácia Maria Rosa, ambos pardos. A mãe foi portuguesa, Maria Leopoldina Machado da Câmara, branca, filha de Estevão José Machado e Ana Rosa. Os Machados haviam imigrado para o Brasil em 1815, oriundos da ilha de São Miguel, no arquipélago português dos Açores. Ambos os pais de Machado de Assis sabiam ler e escrever, fato incomum na época e classe social. Ambos eram agregados da dona Maria José Mendonça Barroso Pereira, esposa do falecido senador Bento Barroso Pereira, que abrigou seus pais e permitiu morar junto a ela. Ao completar 10 anos, Machado tornou-se órfão de mãe. Mudou-se com seu pai para São Cristóvão, na rua São Luís de Gonzaga, número 48. Seu pai viria a casar em segundas núpcias, em 18 de junho de 1854, com Maria Inês da Silva, mulata e lavadeira, mulher de grande coração que viria a ser o amparo da sua infância. Maria Inês cuidaria do menino após a morte de Francisco algum tempo depois. Segundo escrevem alguns biógrafos, a madrasta confeccionava doces numa escola reservada para meninas, e Machado teve aulas no mesmo prédio, enquanto à noite estudava língua francesa, com um padeiro imigrante. Certos biógrafos notam seu imenso e precoce interesse e abstração por livros. Tudo indica que Machado evitou o subúrbio carioca e procurou a subsistência no centro da cidade. Com muitos planos e espírito aventureiro, fez algumas amizades e relacionamentos. Em 1854, publicou seu primeiro soneto, dedicado à ilustríssima senhora D.P.J.A., assinado como J.M.M. Assis, no Periódico dos Pobres. No ano seguinte, passou a frequentar a livraria do jornalista e tipógrafo Francisco de Paula Brito. Paula Brito era um humanista e sua livraria, além de vender remédios, chás, fumos de rolo, porcas e parafusos, também servia como ponto de encontro da sua sociedade petalógica. Um tempo mais tarde, Machado se referiria à sociedade da seguinte forma: lá se discutia de tudo, desde a retirada de um ministro até a pirueta da dançarina da moda, desde o dó do peito de Tamberlake até os discursos do Marquês do Paraná. Aos 21 anos de idade, Machado já era uma personalidade considerada entre as rodas intelectuais cariocas. A esta altura já era conhecido por Quintino Bocaiúva, que o convidou para o Diário do Rio de Janeiro, onde Machado trabalhou intensamente como repórter e jornalista de 1860 a 1867. Com a Saldanha Marinho supervisionando-o. Em 1865, Machado havia fundado uma sociedade artístico-literária chamada Arcádia Fluminense, onde teria a oportunidade de promover saraus com leitura de suas poesias e estreitar contato com poetas e intelectuais da região. Em 1866, escreveu no Diário do Rio de Janeiro: a fundação da Arcádia Fluminense foi excelente num sentido. Não cremos que ela pudesse a dirigir o gosto, mas o seu fim, de certo que foi estabelecer a convivência literária como trabalho preliminar para a obra de maior extensão. Neste ano, Machado escrevia crítica teatral e, segundo Almir Guilhermino, aprendeu a língua grega para se familiarizar cedo com Platão, Sócrates e o teatro grego. A vida de Machado não era mais a mesma. O menino nascido no morro havia subido de vida. Graças à sua nova posição, mudou do centro da cidade para o bairro do Catete, na rua do Catete número 206, onde morou durante 6 anos, dos 37 até seus 43 anos.
No mesmo ano, ao da reunião com o poeta, Machado teria um outro encontro que mudou de vez sua vida. Um de seus amigos, Faustino Xavier de Novaes, poeta presidente em Petrópolis e jornalista da revista O Futuro, estava mantendo sua irmã, a portuguesa Carolina Augusta Xavier de Novaes, desde 1866 em sua casa, quando ela chegou ao Rio de Janeiro do Porto. Segundo os biógrafos, veio a fim de cuidar de seu irmão que estava enfermo, enquanto outros dizem que foi para esquecer uma frustração amorosa. Carolina despertará a atenção de muitos cariocas. Muitos homens que as conheciam achavam-na atraente e extremamente simpática. Com o poeta, jornalista e dramaturgo Machado de Assis, não foi diferente. Tão logo conhecerá a irmã do amigo, logo apaixonou-se. Até essa data, o único livro publicado de Machado era o poético Crisálidas. Com a morte da sua esposa, ele entrou em profunda depressão, notada pelos amigos que lhe visitavam, e cada vez mais recluso e doente. Encaminhou-se também para sua morte. Numa carta endereçada ao amigo Joaquim Nabuco, Machado lamenta que foi-se a melhor parte da minha vida, e aqui estou só no mundo. Antes de sua morte, em 1908, e depois da morte da esposa, em 1904, Machado viu publicar suas últimas obras, Esau e Jacó, Memórias de Aires e Relíquias da Casa Velha. No mesmo ano dessa última obra, escreveu sua última peça teatral, Lição de Botânica. Em 1905, participou de uma sessão solene da Academia para a entrega de um ramo de carvalho de Tasso, remetido por Joaquim Nabuco. Com Relíquias, reuniu um livro mais algumas de suas produções, como também seu famoso soneto, A Carolina. Preito de Saudade, a esposa morta, em 1907, dá início ao seu último romance, Memorial de Aires. Mesmo abalado, ele continuava lendo, estudando, escrevendo, continuou participando de rodas de amigos e banquetes de elite carioca, como homem público, embora de forma mais rara, trabalhando como diretor-geral do Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas e participando ativamente também das sessões da Academia Brasileira de Letras, por ele presidia. Consta, por exemplo, que esteve presente no banquete oferecido pela Academia em 31 de outubro de 1907 ao historiador italiano Guglielmo Ferreira, no Alexandra Hotel, no almoço oferecido pela Câmara do Deputado aos políticos Carlos Peixoto e James Darcy. No primeiro dia de julho de 1908, Machado de Assis entra em licença para tratamento de saúde e nunca mais retorna ao Ministério da Aviação. Para tratar dos ataques epiléticos e de outros problemas, opta tanto pela medicina tradicional quanto pela homeopatia. Lhe atendia o importante médico Miguel Couto, o mesmo que tratou de sua esposa Carolina, e que lhe receita o tranquilizante brometo. Sem eficácia e com efeitos colaterais, a homeopatia também não lhe traz êxitos. Personalidades ilustres como o Barão do Rio Branco e intelectuais ou colegas vão visitá-lo. Em um documento manuscrito do mesmo ano, Mário de Alencar escreve amargamente: venho da casa de Machado de Assis, por onde estive todo sábado, ontem e hoje, e agora estou sem ânimo de continuar a ver-lhe o sofrimento. Tenho receio de assistir ao fim que eu desejo não tarde. Eu, seu amigo e seu admirador grande, desejo que ele morra, mas não tenho coragem de ver-o morrer. Principais obras de Machado de Assis. As 10 principais obras de Machado de Assis: Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, A Mão e a Luva, Helena, Quincas Borba, Iaiá Garcia, Ressurreição, Memorial de Aires, Esaú e Jacó e Casa Velha. Dom Casmurro. Publicado pela primeira vez em 1899, Dom Casmurro é uma das grandes obras de Machado de Assis e confirma o olhar certeiro e crítico que o autor estendia sobre toda a sociedade brasileira. Também a temática do ciúme, abordada com brilhantismo nesse livro, provoca polêmicas em torno do caráter de uma das principais personagens femininas da literatura brasileira, Capitu.
Resumo da obra de Machado de Assis, Dom Casmurro. O romance inicia-se numa situação posterior a todos os seus acontecimentos. Bento Santiago, já um homem de idade, conta ao leitor como recebeu a alcunha de Dom Casmurro. A expressão foi inventada por um jovem poeta que tentou ler para ele no trem alguns de seus versos. Como Bento cochilou durante a leitura, o rapaz ficou chateado e começou a chamá-la daquela forma. O narrador inicia então o projeto de rememorar sua existência, o que ele chama de atar as duas pontas da vida. O leitor é apresentado à infância de Bentinho, quando ele vivia com a família num casarão da rua de Mata-Cavalos. Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra do escritor brasileiro Machado de Assis. Ela foi publicada em 1881 e inaugurou o movimento realista no Brasil, dividida em 160 capítulos intitulados Um narrador é um defunto chamado Brás Cubas. Um pouco da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. A obra tem início com a declaração da morte de Brás Cubas, cujo narrador e protagonista relata suas memórias depois de ter sido vítima de pneumonia. Pertencente a uma família abastada do século XIX, Brás Cubas narra primeiramente sua morte e enterro, onde aparecem 11 amigos.